Estamos chegando com o nosso bate-papo do Mais Elas neste final de ano. 2026 está chegando e a gente está aqui para se despedir de 2025. Boa tarde, Cláudia, Anete e Cíntia. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, só quero saber do ho-ho-ho. Ainda... O ho-ho-ho tem resultados de espinhas, não chegou? Não veio para você? Para mim veio. Ai, mas ela falou de um jeitinho assim, veio. Eu não me comportei, mas veio. Veio, mas acho que foi bem humilde. Ai, mas em clima de chocolate? Veio em clima de chocolate, veio em clima de doce, veio em clima de fruta, veio em clima... Só tá faltando, assim, as coisas que vão entrar para 2026. Daí que vieram as frutas da Baquibom? Vieram as frutas da Baquibom. Já dá para pensar nas encomendas da Delícias da Rose. Agora a gente passou daquela fase de acabou, né? Já acabou, então já dá para começar a pensar, né, para 2026. E eu tô aqui, assim, a louquinha, só para pensar na agenda que a Luciana já deve ter planejado para os nossos eventos do Rap Delas em 2026. Aonde, gurias? Solar Baviera. Tá aí, ó. Com certeza. O melhor lugar para fazer eventos, a gente arrasa lá. Lindo espaço, né? Mas lá o espaço é maravilhoso. Mas eu achei, Cíntia, que tu ia emendar na área da alimentação e tu ia dizer qual é a carne que vocês vão buscar no WD para a virada. Gente, vou dizer para vocês, quem gosta, vai no WD, pega um carrezinho para fazer no forno, ou um pernil, se quer fazer assim, uma coisa mais, né, pode ser recheado, mas também se quer fazer aquele churrasquinho para não ter muita bagunça, assim, salsichão, coraçãozinho, galeto. Mas não tem aquele negócio que tal, o animal não pode porque cisca pra trás. O frango, né? É o frango, mas daí a gente já comeu lá o Chester, nós já comemos dia 25, tá tudo certo. É que eu falei frango, desculpa. Frango, e daí eu fiquei pensando, algo errado não está certo. Tá, mas eu vou comer dia 30. É que eu ia dizer, ela vai comprar. Tem que ir no mercado igual, eu não como só no dia da virada. É isso aí, e dela já deixa pronto. Ai, gente, sabe o que eu adoro? Lentilha. Tem gente que só come lentilha na virada. Por mim, eu comia lentilha toda semana, várias vezes. Eu adoro. Lentilha com bolinho de... Isso é muito bom. Lentilha com bolinho de batata. Humilhou. Esse eu dispenso. Uma boa pra virada de ano. Mas é muito particular, tá? Não, mas somos duas. Mas eu também gosto de lentilha, mas não tanto. Mas eu acho adoro. Que inclusive quando eu estive na África do Sul, comi lentilha de um jeito diferente que eu não tinha comido ainda, que ela era mais sequinha, assim, mais era cozida, óbvio, né? Mas não era aguada, assim, mais ensopada, era mais Mas você conhece salada? Com champignon. Nossa. Bem diferente. Mas salada de lentilha já fizeram? Eu já comi. Mas não fiz. Como se prepara, tipo, aquele feijão grande que se faz, ou o grão de bico. Grão de bico. Mas a salada de lentilha, é isso, você cozinha ela, claro, não tanto, e aí, claro, uma cebola roxa picada, tempera ela bem e come ela como salada. É maravilhoso. Dica pra virada. Exatamente. Dica de receita sempre tem no Mais Elas. Até pra quem, assim, não gosta muito de lentilha, né, pra comer a lentilha, porque tem a questão até porque da se tradição, tiver quente, né? Tem a questão do calor. E pra variar, né, gente? A gente tem que... Isso aí, dá pra comer lentilha de uma maneira diferente. Vai rolar uma praia? Eu ia perguntar a mesma Porque coisa. aí tem que passar na farmácia Canabarrense e pegar o kit, né? Pegar o kit, tem que ter... Eu já peguei o meu, né? Como é que é? Tem que ter protetor solar, protetor labial. Hidratante. Repelente, dependendo. Mais, talvez, pra quem vai na praia, não tanto, mas pra quem vai acampar, né? Repelentezinho. Outra coisa, gente, pomadinha pra picada de inseto, aquela Fenergan, bem legal. É uma boa, porque sempre tem um bichinho ali, né? Tem alguns que têm a pele mais alérgica, importante também. Lembrar que não pode passar pomada de dia, né, gente? Ir pro sol, jamais. Eu fiz isso um dia. Gel pós-sol também é bom ter na bolsa. Gel pós-sol. Porque o sol tá ardente. Tá complicado o sol. Inclusive, você vem sempre alertas no telefone de os raios UV estão muito fortes, mantenha-se protegido. Então, aí fica a dica. Também uma coisa importante cuidar na saúde agora é saber se a gente vai estar aí, né, com essas alergias, rinites, asites, que queira ou não, no verão também a gente acha que isso é só doença de inverno, mas não. Verão também, pela mudança, principalmente que agora a coisa também é assim, um dia é quente, outro é frio. E tem a questão de entra e sai de ar-condicionado, né? Que hoje se convive muito, então a doutora Bárbara Fontes Macedo, né, tá com aquela tossezinha, aquela
aquele incômodo na respiração, nariz meio afônico, que nem eu tô agora, procura a E doutora Bárbara até Fontes para as Macedo. metas para o ano novo, colocar na agenda. Visitar especialistas, fazer todos os exames. Visitar não, consultar, por favor. Não é Se só for ir lá só da pra Oi. visitar. Mas é uma visita. Ai, eu sei, mas- Despretensiosa que Ela queria tá uma querendo se vingar consulta. do último programa. Chegou a minha vez. Então, marque uma consulta. E Com aí a- colocar nos planos. A Maria Cláudia Piccoli tá ali com um trabalho especial para quem for colocar nas metas do ano novo. Entra lá no Instagram, confere informação. Primeiro, para começar. E ela valoriza muito, né, a clareza no atendimento, de explicar exatamente os procedimentos que ela faz, quais são os resultados possíveis, nada de milagre, né, e exames médicos todos em dia, que ela não bota ninguém em risco, é muito profissional, né. E nesse momento em que a gente também quer agradecer por todas as parcerias deste ano, agradecer a Fernanda Schuster, nossa psicóloga que apoia o Mais Elas e que também vai estar aqui com a gente no ano novo. Ela prometeu, né? Então Ela já prometeu. vamos colocar na agenda. Olha só, esperem que ela virá. E a Cristal Joias também, né. Ai, vai ter formaturas. Janeiro sempre tem formatura. E aí, ó, o anel de formatura. A caneta de formatura, porque eu comprei uma Falando, caneta na Cristal Joias, linda para dar de presente. E a pessoa que ganhou foi meu filho que pediu. Eu já falei, acho que há uns 2 programas atrás. Muito linda, o atendimento incrível. Então, Eu vou te dizer bom. que essa dica de presente, eu quase me sinto assim, a autora dela assinando, né? Porque vocês lembram que teve uma época que eu comprava caneta Sim, pra todo lembro, Lembro. lembro. Aí é muito especial. Lembro. Uma Eu caneta leia com teu muito nome, nome, Anete, assim. Mas eu sempre gosto de É uma de coisa ganhar única, caneta. né? Sim. E com Sim. teu nome. Psicóloga Anete. Nossa, Ruiz. boa. fica Olha, lindo. boa ideia. Cláudia, anda comendo muita frutinha? Como é que tá? Claro, né, salada de fruta, água saborizada, né, eu gosto disso, gente, gosto Então, de... tu E tem agora, ido calorão? muito aonde? Baquibom. Ah, eu sabia, só podia ser. Uma boa pedida para virada de ano, né? Na Isso virada aí. de ano a gente precisa de frutas frescas, frutas boas, Ai, para fazer aquela mesa com as frutinhas, Aham. né? Esses dias apareceu o Google gosta de mostrar as lembranças, né? Apareceu que a gente fez no outro ano, né, Lu? Ai, mas assim, eu tô inspirada numa das festas que eu participei em dezembro. E pensar em frutas, não sei porque, tá me remetendo a chocolate. Eu Olha só, eu acredito. imaginei aquele chocolate da Cacau Show, aquela calda assim, Olha, um fondue, gente. Eu imagino que Ai. muitos presenteados da Luciana também ganharam. Eu passei na Cacau Show essa semana, inclusive Chocolates comprei da um Cacau Show. panetone. Ah. Comprou o quê? Eu comprei um panetone Tu na Cacau comprou Show essa panetone. semana. Ai, uma Gente, eu delícia. olhei em volta quantos tipos de panetone diferentes, de maracujá, Pistache. de pistache. É uma inovação, é uma diversidade. Eu fiquei impressionada. vamos combinar que não precisa esperar sempre o Natal, né? Dá pra Gente, ser com o ano isso é- inteiro, né? Não, e dá pra fazer estoque, né? Porque às vezes depois foi quase tudo Alguns, vendido, né? Alguns sabores não beira tem. da piscina, piquenique, camping. Nossa, Beira da panetone é uma piscina, coisa. pessoal, não sei que com 2026 nos traga um happy hour. Pode ser, a gente leva o panetone, as coisas. As frutas também. Lá na piscina da chefa, Ah, eu né? gostei que tu Tá, fez assim. bora ó, marcar, movimento. planejamento. Ótimo, Peguem planejamento. suas agendas. Peguem agendas e vamos ver o dia. Essa beira de piscina, Piscina com panetone. com panetone da Cacau Show vai sair, frutinhas da Baquibom, tá tudo certo. E a proteção toda solar, Toda. né, que a gente já passou na farmácia Ana Barris, já comprou Nossa, nossos já kits. tá o Resolvi. kit completo, só falta a data. Eu levo ainda vou- uma Ô, churrasquinho, Churrasquinho com a carne do WD. Aí eu vou recepcionar vocês assim com um aroma especial. Ah, que eu garanti Bela minha encomenda lá em Luna. dezembro, início do mês, né? Aproveitei o feirão da Bela Luna, então assim, vou recepcionar vocês e vamos ver se vocês adivinham qual é o aroma. Canela. Ah, não, era pra Que adivinhar sem agora. graça! Era pra chegar lá e sentir. Não, Sim. não vai. E eu já não, adivinhei. não Não, adivinhou. não adivinhou. Ah,
Não adivinhou. Tu tá acreditando no Papai Noel? Sempre. Mas ele tava lá em casa agora há poucos dias. Agora Como é sim, que não? acredito. nós vamos combinar que nós É estamos melhor falando nós isso. registrar as marcas, porque precisa de A gente- credibilidade nessas falas. A gente tá Nossa. falando isso Uau. no ar e pega mal se não acontecer, né? A Luciana tá falando tudo isso. que vai E daí, fazer, que e não daí sei o quê. depois não ter. Vai esse abalar teatro. meu registro de marcas. Aí a gente volta e fala aqui no ar, né? Tá bom. E aí, Não e aí- aconteceu. e isso daí a Marcautem vai dizer assim, não dá pra registrar tua marca porque tu falou Isso e não cumpriu. Deve trazer muito azar se a gente faz, né? Uma É, eu promessa, acho. planejamento não cumpre depois. Deve né? trazer muito azar. Mas, gurias, assim, pra dar uma folga pra todo mundo, assim, eu tava com muita vontade de trabalhar, com muita vontade, assim, de conversar. E eu já preparei uma entrevista especial pro próximo bloco, pro restante do Mais Elas de hoje. Que legal. Então, eu quero convidar vocês pra gente ir pra piscina enquanto a gente escuta um papo muito especial que eu tive com a Miriam Fabiani Dickel, que é sobre um tema que instigou a minha curiosidade: naturopatia e saúde. Top? Claro. Vocês não esperavam o convite pra agora, né? Bora, piscina! Inclusive, mais elas. A Cláudia Por pediu i- surpresas. não. Surpresa foi até agora. É, ainda estamos em 2025, tá? Tá bom. Tá bom. Claro. Bora lá, então. Bora. E não desliga o rádio, né? Acompanhe esse bate-papo que eu posso garantir que vai valer a pena, viu? Com certeza. Porque o tema é só maravilhoso. Só eu ouvi. E o Laron, né? o Laron que tá aqui com a gente. O Laron já ouviu. Mas eu acho que ele vai ouvir de novo, né, Laron? Então, vamos desejar um feliz ano novo? Já? Feliz Ah, ano novo a Feliz todos. ano novo, A gente- que o ano traga muitas boas perspectivas para realizar aqueles sonhos mais profundos guardados há muito tempo. Façam um ritualzinho, por mais simples que seja, mas marquem esse momento, que eu acho que isso é bem, bem importante. Cada um o seu, né, Cíntia? Cada um o seu, isso aí. Um 2026 abençoado, com muito amor entre as famílias, entre as pessoas, e que a gente possa ser um ponto, né, de luz, de apoio para as pessoas que estão à nossa volta. E depois da entrevista a gente deixa um pouquinho de música para os nossos ouvintes, né? Boa. Para curtir assim o sábado na vibe do Mais Elas. Muito boa tarde, Mais Elas está de volta aqui na Popular FM, nosso último programa deste ano de 2025, preparação para a virada, aquele momento especial de comemoração, mas também um momento de introspecção, de reflexão, de análises, para olhar ao ano novo com algumas visões diferentes, quem sabe algumas mudanças de atitude, projetos novos. E neste clima, nesta vibe, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é Miriam Fabiani Dickel, ela que é bióloga, naturopata, mestre e doutoranda em desenvolvimento, professora, consultora e tem uma longa caminhada nesta área de estudos, de análises, que perpassa também o autoconhecimento, o bem-estar, a vida em sociedade e a saúde. E hoje vamos falar disso, naturopatia e saúde. Miriam, muito boa tarde, bem-vinda ao Mais Elas. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Então, estamos aí na eminência, né, de fechar um ciclo, né? E é um tema bastante interessante para a gente olhar para si, né, para se preparar assim para o ano de 2026 que já estamos assim sentindo, né, já está chegando. E eu queria assim primeiro trazer, né, o que é a naturopatia, né? A naturopatia, ela é muito antiga, né? Ela é anterior, na verdade, a todas as especialidades médicas, né? E a naturopatia, ela é uma forma, né, de olhar a saúde de uma maneira sistêmica e olhar para a saúde de forma integral, né? Normalmente, quando a gente pensa saúde, a gente rapidamente relaciona ao que a gente conhece, né? Nossa mente faz isso, né? Então, relaciona com a medicina, relaciona com os médicos, os hospitais, os medicamentos, né?
E, na verdade, nem sempre foi assim, né? Isso é um recorte, né, que temos, assim, né, da maneira de enxergar a saúde que foi desenvolvido aí nos últimos 200 anos, né? Mas antes disso, como se praticava a saúde, né? Então, a saúde, ela sempre foi vista de uma forma mais sistêmica, né? De perceber a pessoa dentro do seu ambiente, né? Olhando para outras dimensões. Não só o aspecto metabólico, fisiológico, né, do funcionamento em si de um órgão, né? Então, a naturopatia, ela resgata isso, é esse olhar multidimensional para aquilo que o ser humano é, né? Porque a gente tem um corpo, né, biológico, a gente tem um fluxo de energia vital, né? Isso também é mapeado, né? Temos aí a medicina tradicional chinesa, né, que mapeia isso há 5.000 anos atrás, né? E nós temos uma mente, né, uma psique, né, que organiza, né, os processos internos nossos e sincroniza com os externos, né? E nós temos, né, um campo vibracional, morfológico, né, energético, né, que daí, se a gente vai olhar, né, para isso, a gente vai estar olhando em várias dimensões. Então, a saúde, ela vai muito além da ausência de doenças. Exatamente, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela definiu isso, né? E recentemente foi acrescentada, né, a definição de saúde a dimensão espiritual até, né? E até hoje o Conselho Federal de Medicina vem estudando isso e vem criando, né, estruturas para trazer isso para dentro dos próprios atendimentos médicos, né? E para mim isso sempre foi muito claro, né? E o meu próprio direcionamento de vida foi me levando a esses entendimentos, né? De buscar essas múltiplas dimensões e olhar para a integralidade. Então, dentro da naturopatia, um dos princípios é a gente olhar para a natureza como um todo, né? E tratar a pessoa, né, para que ela saia, né, do seu estado de desequilíbrio que ela está, né, trazendo ela para um estado de mais equilíbrio, e assim, consequentemente, ela vai ter mais saúde, com o que a natureza nos oferece, né, com o mínimo de alterações, né, e manipulações do ponto de vista bioquímico possível, né, e sempre buscando, assim, elementos da natureza para fazer isso, né? Sempre à medida do possível, né? Menos fórmulas, né? Do ponto de vista alopático, assim, né? Medicamentoso, né? Porque isso é sempre olhar só para a sintomática, né? A gente vai além disso, né? Na naturopatia há um princípio de ir até a causa raiz, né? E eu recentemente também concluí uma especialização, né, de saúde integrativa e complementar, onde o foco é justamente a investigação da causa raiz dos problemas das pessoas, né? Então, a gente tem uma abordagem bem sistêmica, né? De enxergar a pessoa a partir da sua história de vida e investigar aonde tudo começou, né? Às vezes, o problema que parece ser fisiológico ou metabólico, ele é psicossomático, né? Há uma forma de pensar que adoece a pessoa, né? Que limita ela na maneira de agir e que vai limitando também a forma como o corpo trabalha, e isso gera um adoecimento, né? Às vezes, há um fluxo energético trancado, né? Um bloqueio, né? Emocional, um trauma. Isso seria um trauma, uma situação que a pessoa não conseguiu superar, não conseguiu digerir, vamos assim dizer? Isso, né? A maioria das questões, né, se a gente vai olhando assim para a causa raiz, a maioria das questões inicia na infância, né, quando o nosso corpo ele não constrói só, né, a nossa forma de pensar, ele constrói as rotas metabólicas, né, inclusive as pessoas que têm vícios, né, então os vícios eles também iniciam nessa primeira infância, né, as emoções reprimidas, né, a busca por amor, né, por aceitação, né, e as compensações que a pessoa faz, né. Então, hoje eu tenho muitos pacientes, né, com obesidade, por exemplo, né, também tenho muitos pacientes com vícios, né,
E isso acontece justamente como uma compensação, né? Então a pessoa se torna compulsiva ou por alimentos, às vezes por um tipo específico de alimentos, né? Principalmente o açúcar. Ou às vezes ela vai ter uma compulsão por alguma outra substância, né? Daí entra, né, o álcool, que se apresenta daí na adolescência, quando aquelas questões não foram, né, suprimidas, né? Não foram resolvidas. Na adolescência elas vão se aprofundar, né? Que é um outro ciclo de vida bem importante, né, para ser investigado. E então o álcool e outras drogas, elas surgem nesse ciclo, né? E é onde inicia os processos de adoecimento, né? Na fase adulta, né, depois, a pessoa ela já está agindo como a gente chama assim, em rotas de fuga, né? Onde ela sempre vai recorrer a algo para mostrar-se mentalmente bem adaptada àquilo que ela está fazendo, né? E aí a vida começa a exigir, né? Então, o mundo produtivista do mercado de trabalho, né? E as adequações sociais, né? Que a pessoa precisa ter para poder estar, né, inserida e se sentir pertencente a algo, né? E isso vai aprofundando esse adoecimento. Então, geralmente, a pessoa leva isso, né, até uns 30 e poucos anos, né, e começam a aparecer questões mais crônicas, né. Hoje está aparecendo cada vez mais cedo, né, então a hipertensão, a diabetes, né, e problemas circulatórios graves, né, ou mesmo já inicia o ciclo de doença mental, né, então ansiedade, depressão, a bipolaridade, né, tudo isso vem se manifestando já bem antes dos 40 anos, né? Até um tempo atrás aparecia mais tarde, né? Hoje vem cada vez mais cedo. Já é comprovado que isso está se antecipando. Isso, né? Então, as doenças, elas vão aparecendo sempre como um recado, né? Um recado do seu sistema de que algo não está bem e que você precisa ressignificar isso, né? E aí, por onde começa esse processo, Miriam? Porque, assim, a gente hoje escuta muitos relatos, né? Tanto dessas questões de doenças que você traz cada vez mais cedo e muito presentes. A questão da saúde mental, hoje se entra numa sala de aula, a gente tem um percentual expressivo de crianças que já tomam medicação, e não faço aqui uma crítica à medicação, estou trazendo um dado, um fato. Mas assim, se percebe esse adoecimento, esses diagnósticos, e vamos dizer que diante deste cenário, assim, aquela pessoa que está nos acompanhando, está aí refletindo o que mudar, o que melhorar para o próximo ano, por onde começa? Se algo não está legal, se a pessoa sente que ela está em desequilíbrio? A primeira coisa, né, que, claro, depende muito do grau, né, de desequilíbrio que a pessoa já está, né? Se ela já está em tratamentos, né, já está às vezes fazendo uso de várias medicações, né? Eu tenho às vezes pacientes que tomam 14, 15, 20 medicamentos por dia, né? Isso nunca vai ser saúde. A pessoa, quanto mais coisas ela precisa, mais desequilibrada ela vai ficar, né? Então é importante que a gente olhe para isso, né? Com atenção, assim, né? A gente precisa restabelecer o equilíbrio, né? Então isso começa olhando para si mesmo, assim, né? De se reconhecer, né? Mas o que eu quero? Eu estou feliz da maneira como estou, né? Eu não estou me gostando? O que eu posso fazer para melhorar, né? Então esse primeiro ponto, né? De se perceber como uma pessoa que quer evoluir, né? E que quer fazer uma mudança, né? E isso eu sempre falo a partir de mim mesma, né? Eu já fui uma outra pessoa, já tive várias fases assim da minha vida, né? E eu sou uma pessoa que adora mudanças e estou sempre mudando as coisas, né? Por quê? Né? Porque quando a gente fica muito tempo na zona de conforto, a gente deixa de aprender, né? E aprender é o princípio básico da existência de um ser humano, né? A gente vem para aprender, né? E se a coisa está muito estagnada e eu preciso ficar, né, me adaptando para poder caber num mundo que já não está mais legal para mim, né? Esse desconforto é algo para você olhar, né? Estou desconfortável com a minha vida, né? Ok, então isso é um ponto bem importante.
Sentir um desconforto. E esse desconforto, né, não devemos amortecê-lo com substâncias, né, ou fugas. Ou justificá-lo. Ou justificá-lo, ou, né? Não, aí é momento de fazer mudanças, né? Então, o que não está legal na minha vida? O que está me gerando desconforto? Né? São as minhas relações? É a maneira que eu estou vivendo, né, no meu ambiente doméstico? É o meu trabalho? O meu trabalho não está alinhado com o meu propósito de vida? É o lugar que eu moro? Né? É o meu círculo de amigos? Né? O que me gera desconforto? Aonde eu não me sinto mais pertencente? Porque o pertencimento é algo inerente ao ser humano. Né? Quando a gente não se sente mais pertencente a algum lugar, é hora de mudar. Né? Então, com muita coragem, a gente faz uma mudança. Às vezes, né, essa coragem é agir com o coração. Né? Às vezes, quando o nosso coração não está ressoando em algo que estamos fazendo, né, ele está nos sinalizando. Né? Olha, tem alguma coisa aí para você olhar com mais atenção. Né? E às vezes a gente não encontra logo de cara o que é o desconforto, a gente só não está legal com a gente. Né? Daí é hora da gente procurar realmente a ajuda de um profissional. Olha, eu não estou bem assim, né? Eu gostaria de, eu não sei exatamente o que é, mas eu gostaria de investigar, preciso de ajuda para fazer a mudança, né? E daí sim, né? Daí a gente vai fazer, né, um histórico de vida, né, com a pessoa, vai resgatar, né, pontos da infância, da adolescência e traçar mesmo a linha da vida da pessoa, né? E ali a gente já vai vendo também o histórico de saúde, né? O que já se apresentou na vida dessa pessoa, porque daí a gente vai entender como este ser humano construiu as suas rotas metabólicas, né? Fisiológicas, de administrar as situações da vida, né? Porque o corpo, ele se molda àquilo que a gente faz, né? Nós somos seres, né, biológicos amplamente adaptáveis, né? Nosso corpo tem uma capacidade incrível de fazer isso. Só que a gente também se adapta a situações desfavoráveis às vezes, né? De muito estresse. De muito estresse. E isso, quando eu não consigo colocar para fora, eu vou botando para dentro. E tem uma hora que meus órgãos vão começar a reclamar. Olha, não está dando mais, né? E aí gera um adoecimento mais profundo. Então, antes da pessoa chegar nesse estágio, assim, né, de adoecer, é importante ela olhar para os desconfortos. Porque daí ainda dá tempo de corrigir. E você falou bastante em rotas metabólicas, né? Construir estas rotas metabólicas de cada organismo, de cada pessoa. Você consegue definir aí com algumas palavras mais simples, assim, o que são essas rotas metabólicas? E isso, depois de construído, vamos pegar o exemplo de uma pessoa de 40 anos, ou 50, é possível alterar? Vamos pegar um exemplo do vício em açúcar, né, que é uma coisa que aparece muito em consultório, né? O vício de açúcar, ele se apresenta, né, ou na necessidade de comer aquele docinho, né, constantemente, cada vez que me bate uma deprê, ou baixou a minha energia, vou comer esse docinho, né? Ou então, pode ser um refrigerante, né? Ou pode, às vezes, o carboidrato em si, né? Então, entra os amidos, né? As pessoas que precisam comer muito pão, muito amido. Ou, né, pode também entrar outras situações, né? Uma vez eu tive uma paciente que comia uma lata de leite em pó por dia, né, para satisfazer a sua angústia. Então, essa é uma rota metabólica, o vício em açúcar, né? E isso começa lá na infância, porque o cérebro segue esse processo. Isso, né? O ser humano, né, até os 3 anos de idade, assim, a nossa mente, ela não tem ainda uma capacidade de análise, né? Então, tudo aquilo que chega para aquela pessoa, ela vai transferir para o corpo, né? Então, ela sente um desconforto e ela passa isso para o corpo, né? E na infância, quando o bebê chora, né, ali na fase do bebê mesmo, né, o bebê chora, a mãe não sabe o que é, né? O que ela faz? Dá o leite, né? Então, esse sistema, né, nervoso, ele está sendo construído com base nessa informação de que quando eu me sinto desconfortável, eu preciso algo que tenha glicose, né, ou algum similar,
né? E isso gera uma rota metabólica. Depois, na infância, toda a frustração que essa criança vai ter, ela vai procurar algo doce, né? E se ela tiver isso à disposição, isso vai reforçar esse caminho metabólico, como se diz, né? E depois, na vida adulta, isso também vai continuar se manifestando. E fica cada vez mais difícil de alterar? Isso, né? O açúcar, né, dentro, a nível assim, neurológico, né? Tem vários estudos aí da neurociência que mostram isso. O açúcar, o vício em açúcar, ele é tão poderoso quanto o vício em cocaína. Na verdade, usa até os mesmos receptores bioquímicos, né? Então, é uma rota metabólica que a pessoa construiu, né, para poder se sentir confortável. E isso pode levar ela a um adoecimento. Hoje se sabe que não é só o sal, né, os dois veneninhos brancos, né, o sal e o açúcar, não é só o sal, né, que gera hipertensão, né? Na verdade, uma boa parte dos problemas, né, circulatórios vem por causa do açúcar. Também a diabetes e também hoje há estudos em relação às doenças neurológicas como o Alzheimer, né? Então, esse é só um ponto, né? A gente poderia aqui trazer vários elementos de como o nosso corpo se organiza fisiologicamente a partir de um desconforto que sentimos, né, a nível mental, porque tudo está interligado, né? E a naturopatia justamente é uma ciência, né, milenar que se abastece de vários conhecimentos bem ancestrais, aonde a gente olha para isso, né? A gente olha para o corpo de uma maneira sistêmica, a gente não separa mente e corpo, né? Ou separa o corpo em sistemas e órgãos, não, a gente olha como tudo interage, né? De uma maneira bem sistêmica mesmo. E muitos destes desequilíbrios, pelo que você percebe na sua experiência, são de fato causados por situações alimentares? Os distúrbios alimentares, né? Eles dizem muito sobre a nossa parte biológica, né? Nosso terreno biológico, né? Então, as necessidades que o corpo tem, né? Claro, né, alguém vai dizer assim, tá, mas há uma necessidade, né, que está no DNA da pessoa, ligado ao metabolismo, sim, né? Isso a gente sabe, né? Mas a gente sabe também, né, a partir dos estudos novas descobertas aí bastante evidentes, né, de epigenética, que nos mostram que o nosso estilo de vida, né, pode interferir e muito na maneira como o nosso genoma se manifesta, né? Então nada está dado, né? Ah, minha mãe tinha hipertensão, então é certo que eu vou ter. Não. Só aumenta a probabilidade de ser. Isso, o seu estilo de vida. Daí entra, né, os seus cuidados com a alimentação, né, uma rotina de atividade física, né, e daí você pode nunca desenvolver, né, ou desenvolver de uma forma bem branda, né, essa mesma herança, né, que às vezes já está na família há um bom tempo, né? E até sobre esse aspecto, né? Há muitos pontos hoje também se sabe disso, né? Que traumas intergeracionais podem gerar caminhos metabólicos que são herdados. Tá? Então, há bastante campo de pesquisa hoje nessa linha. E aí, nesse caso, o que pode ser feito dentro dessa área de estudos? Primeiro, aí entra essa investigação profunda, né, de ir sempre até a causa raiz, né, por isso é tão importante, né. Quando a gente faz um diagnóstico, né, olhando para a causa raiz, né, a gente vai no histórico, a gente conversa, dialoga com a pessoa, né? E eu uso também uma outra ferramenta que é a biorressonância quântica, né? Que faz um escaneamento do corpo, né? Então eu tenho aí, né, mais de 200 parâmetros, né, de leitura sobre aquele ser humano, onde eu posso me apoiar e entender o que está em equilíbrio e o que não está. E consigo olhar para esses aspectos, né, geracionais também, né? Daí a gente vai mapeando isso. Então, é um trabalho de investigação, né? Então, quando um ser humano entra, né, uma pessoa entra, um paciente chega, né, para mim novo, né, no consultório, eu vou estudar aquela pessoa,
né? Então, a gente vai juntos estudar e encontrar, né, as melhores formas de você ter uma vida cada vez melhor, né? Livre de doenças, com o mínimo de medicamentos possíveis para que você possa viver bem, né? Menos intervenções significa mais saúde, né? Então, buscando sempre restabelecer o equilíbrio da pessoa, né? Então, às vezes eu fico com um paciente 2 horas, né? As pessoas até se espantam, nossa, mas nós ficamos 2 horas, né? Porque precisamos desse tempo, né? Para entender todos os aspectos que podem influenciar naquele estágio, naquele estado em que a pessoa está. Isso, né? Então, a gente vai olhando esse ser humano e o investigando, né? Muitas vezes, vou dar uma outra situação, um outro exemplo, né? Questões, você falou dos adolescentes, né? Das crianças, né? Crianças e adolescentes hoje, né? A gente percebe, né? As questões mentais, né, elas vêm com muita força, né? Isso nos mostra claramente que as crianças, e os jovens, assim, em geral, eles estão desconfortáveis nesse mundo que a gente construiu, né? E talvez a sala de aula, como ela está concebida hoje, não seja o melhor lugar para eles, né? Porque eles estão com outras demandas, né? Com outras necessidades, né? Principalmente necessidades de conexão. Eles estão nas redes sociais, mas não estão conectados com eles mesmos. Eles estão extremamente distraídos e dispersos, né? Não há foco mental, né? E não há medicação que dê conta para deixar uma pessoa focada se ela está desraizada dela mesma, né? Ela não se encontrou dentro dela, né? E aí a gente pode entrar num tema que, de alguma forma, é polêmico porque, felizmente, está sendo debatido, mas são os inúmeros diagnósticos de hiperatividade e outras doenças similares em que a medicação tem sido, vamos dizer, muitas vezes a última e a única, entre aspas, alternativa das famílias, que está ali acessível em termos de contato, de conhecimento, de recomendação. E eu me lembro de um relato de uma pesquisadora, que eu vou falhar aqui, não consigo trazer o nome dela, mas conversei com ela na Univates na época, e ela trouxe o exemplo de uma criança que viveu uma mudança brusca, foi do campo, né, morava no interior, foi morar num apartamento, tinha um irmão, o passatempo passou a ser tecnologia, jogos, interação dentro daquele espaço, e logo a criança foi diagnosticada com uma série de situações, né, de laudos. E surgiu uma oportunidade desta criança voltar ao seu habitat e mudou o comportamento da criança, e boa parte destes desafios, dessa agitação, da falta de concentração, da falta de interesse pela sala de aula, foi se alterando. Então, como você avalia esse cenário olhando pelo aspecto da naturopatia? Falta possibilidade de liberação energética. Todo ser humano tem uma energia vital e as crianças e os adolescentes têm muito mais energia, né, para liberar, porque eles ainda estão, né, num processo de desenvolvimento, de administrar mesmo o seu próprio corpo biológico, né. Então, aquela história, a criança tem que correr, brincar, pular. Com certeza, tem que subir em árvore, né. Eu moro num sítio. Brincar, mas vai cair, né? Hoje não é isso que os pais dizem. Antigamente não caíam. E aí uma dica importante, né, para 2026, para as famílias, né? Faça seus filhos fazerem coisas que eles ainda não fizeram. Tá? Subir em árvore, andar de bicicleta. As crianças não sabem mais andar de bicicleta, né? Andar no barro, né? Se sujar com água, né? Isso é o que um ser humano, né? O ser humano sempre fez isso. Nós estamos há 120 mil anos aqui fazendo isso. Nós não nascemos, né? Não surgimos enquanto espécie aqui apertando botões, né? E isso não vai nos levar muito longe, né? Porque já estamos num adoecimento coletivo. Então, as crianças, adolescentes, elas têm que passar por isso. Como é que eu vou aprender a cair, levantar e ser uma pessoa corajosa perante a vida se eu não posso me arranhar? Que ser humano vai ser isso, né? A gente tem que ter um certo cuidado, né? Assim, porque nós podemos fracassar enquanto pais se a gente não
deixar as crianças e os adolescentes viverem plenamente o que é ser um ser humano, né? É estar na natureza. A gente não é assim, às vezes as pessoas, né, elas não compreendem, né? O ser humano, né, ele usa a natureza. Não, nós somos a própria natureza. Ela vibra dentro da gente. Não interessa onde você está. Você é natureza, né? Você reage de acordo com o fluxo, né, energético que está acontecendo a nível do planeta. Né? Há dias em que as pessoas todas estão extremamente explosivas, né? E as crianças também ficam agitadas, né? Quando o pessoal diz assim, vai vir chuva. Isso, então, a gente sente isso vem de dentro para fora. Né? Isso é nossa parte natureza se manifestando, e todas as crianças nascem com isso, né? Então a criança precisa manifestar isso. E um outro aspecto é a alimentação extremamente ruim que as famílias têm, né? E isso, as crianças, né, elas estão construindo o seu terreno biológico, né? Desde a amamentação. Por isso a amamentação no peito da mãe é fundamental, porque ali já começa a formação, né, do próprio microbioma, né, dentro do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, e depois a alimentação da primeira infância continua construindo, né, o terreno biológico e vai, né, depois que vai experimentando o leque de alimentos, né, nunca se dá açúcar para crianças, né, eu vejo assim, né, as crianças tomando refrigerante muito cedo, né. Eu considero isso até um ato criminoso, né? Porque você está oferecendo uma droga viciante para o seu filho, né? Preste atenção nisso, né? E alimentos crus, né? Precisam ser dados para formar o paladar, né? Muito antes dos alimentos que são cheios de aditivos, né? Porque se você não vai mas meu filho não gosta de comer fruta. Sim, ele experimentou salgadinhos, guloseimas, né, muito cedo. Então, quando a gente começa muito cedo com paladares, né, sabores muito intensos, é difícil depois a criança querer comer salada e fruta, né? E a gente precisa, pelo menos umas 10, 12, 13 vezes, né, o que os especialistas dizem, você tem que comer um alimento para que o seu cérebro diga, não, isso é bom. 13 vezes seria a insistência. Isso. Vamos dizer, comi uma maçã hoje, não gostei, eu nem comi. Vai provando, vai ter que comer pelo menos 13 vezes para o cérebro reconhecer. Isso, como algo bom. E é importante... E isso não acontece com chocolate, né? Com os salgadinhos. Porque os sabores são muito intensos, né? Então, o nosso corpo, ele acaba... Principalmente aquilo que é mais calórico, né? Então, tudo que tem muita gordura ou tem muito açúcar, ele rapidamente reconhece, tem bastante caloria, é bom. Né? Então, é um mapeamento biológico, né, a nível que a gente tem, né, de herança biológica que vem de longa data. Então, essa formação assim, do microbioma, ela é extremamente importante. Né? Quando a gente fala microbioma, a gente está falando do conteúdo do nosso intestino. Né? Hoje a gente tem isso mapeado, e eu adoro assim, estudar esse assunto. Né? Há micro-organismos, há determinados grupos bacterianos que determinam os humores das pessoas. Né? Então, pessoas que são muito ácidas, né? Elas têm um humor ácido, estão sempre de mau humor, elas também estão ácidas por dentro. Eu vejo isso quando eu passo lá o scanner na pessoa. Né? Elas estão ácidas por dentro, elas, né, têm um terreno biológico, uma microbiota que libera, né, substâncias a nível de fermentação que deixam o corpo mais ácido e interferem na liberação de neurotransmissores a nível cerebral. Né? Então, sim, está tudo interligado. O que acontece no meu intestino interfere no meu humor, inclusive a ansiedade e a depressão. Né? Se eu não tenho, né, alguns neurotransmissores sendo assimilados, absorvidos no meu intestino, eu vou, né, ter lacunas a nível bioquímico no meu cérebro e vou, né, desencadear uma depressão. Depressão começa no intestino. Né? Então é bem importante a gente observar o quanto que a alimentação nos modula. Né? E aí eu insisto assim, né, nisso, porque
temos sempre a capacidade de fazer mudanças, né? Dentro do desconforto, como eu falei antes, né? Que a gente sente que eu preciso mudar algo, né? A alimentação é uma das mais fáceis, porque ela está ao nosso redor e eu posso escolher, ninguém me obriga a comer um cheeseburger, eu como se eu quiser. Né? Então, falamos final de ano geralmente em mudanças, em expectativas, em melhorias. Começar pela alimentação seria um bom ponto aí. Vamos fazer uma pausa agora para tomar uma água aqui e na sequência a gente volta para falar mais sobre isso. Uhum. Estamos de volta com mais elas deste sábado especial, véspera de Ano Novo. E aqui a gente está num clima de reflexão, de análises, de repensar, de pensar sobre o que ocorreu até aqui e naquela ideia de projetar um ano novo com as mudanças que fizerem sentido para cada um, porque ninguém é obrigado a mudar o que não deseja. A minha convidada Miriam Fabiani Dica falou no bloco anterior, inclusive, que o desejo de mudar, né, o quanto é importante o querer, porque na imposição essas mudanças elas são mais complicadas. E nessa época do ano, nesse momento em que me parece que as energias convergem para que se tenha mais abertura para o desejo pela mudança, alguns desejos muito frequentes. Desejo de emagrecer, já falamos da alimentação, começa por ali. Um ritmo menos intenso, menos correria, são algumas coisas que eu tenho escutado. O que você tem a dizer sobre isso para quem está com estas metas? A gente pode né, alinhar as duas, né? Porque, na verdade, assim, né, Luciana e ouvintes, a alimentação é o que nos fundamenta, né? Nós somos um ser biológico que, para se manter vivo, precisa se abastecer, né, bioquimicamente. Então, nós somos literalmente o que nós comemos, né? Isso é uma frase clássica, né? E isso é real, né? Eu não consigo ser uma coisa e me alimentar, né? Eu quero ser uma pessoa que consegue ser produtiva, ser bem disposta, alegre, né? E me alimentar extremamente mal, né? Uma coisa não condiz com a outra. É impossível eu alcançar isso se eu não olhar para a alimentação. Mas aí é um ponto bem interessante que você traz, porque quando se fala em alimentação é muito fácil essa conexão com o emagrecimento. Agora você falou em energia, em disposição, em bem-estar, vitalidade. Isso. Eu vou trazer um exemplo a partir de mim mesma, né? Eu sou uma pessoa que atualmente eu tenho 78 quilos, né, de massa corporal e me mantenho estável há vários anos, né, assim. Mas eu já tive 129 quilos. E eu tentei várias dietas. E elas sempre funcionavam por um tempo e depois elas davam errado, né? E o problema não eram as dietas, o problema era a minha forma de pensar, porque eu ainda não tinha conseguido mudar, né? E eu tenho hoje bastante pacientes bariátricos também, né? E eu vejo a dificuldade que eles também passam, né? Porque não adianta botar um grampo no estômago ou modificar esse órgão se a minha maneira de pensar continua sendo compulsiva. Então, eu não consigo mais comer, mas compulsivamente eu tenho dentro de mim, né, algo que eu preciso. Eu preciso sempre compensar aquilo que não está bom, botando uma coisa para dentro de mim, né? Então, por isso que há várias pesquisas mostrando que há um número muito grande, inclusive, de pacientes bariátricos que se tornam alcoólatras, né? Porque substituem, né, então, a bebida pelo alimento, né? Porque, na verdade, compulsão não foi embora, né? Então, mentalmente, essa pessoa continua doente, né? Ela só alterou um órgão. Então, eu trago isso assim, né? Porque a gente precisa, né, olhar para si como um ser integral. E esse é o convite, né? De olhar para si, olhar aonde a tua energia está estagnada, aonde você ficou preso, né? Às vezes a nível psíquico-mental, o que está te incomodando, qual é o teu desconforto, para você começar a entender a sua forma de pensar e agir, né? E observar
quando você come, né? Há pessoas que comem, por exemplo, compulsivamente muito no fim do dia. Eu fazia isso, chegava do trabalho e depositava na comida todas as frustrações daquele dia, né? Então, eu, nesse período, né, dos meus 129 quilos, eu era uma professora, né? E dava aula em muitas escolas. E, obviamente, né, tinha o estresse, tinham as frustrações e levava isso para minha casa e acabava compensando na alimentação, né? E teve um momento que eu resolvi mudar isso, né? Uma mudança de chave, como se diz assim, né? De entender, olha, não está dando mais, eu não estou me aguentando mais, né? E eu preciso fazer algo por mim, né? E aí primeira coisa que eu fiz, assim, eu startei achar uma outra forma de compensar energeticamente aquilo que eu estava colocando na comida. E, né, iniciei uma prática de exercícios físicos. Na época, olha só, né, eu comecei a caminhar, porque eu não tinha como fazer com 129 quilos uma atividade física muito intensa. Então, eu caminhava dentro do que meu corpo, naquele período, me permitia, né? Eu me lembro muito bem que eu aguentava caminhar 3 vãos, sabe, de poste de luz, assim, era o que eu aguentava, né? Eu não tinha fôlego para mais. E né? caminhar é algo que está acessível para todos que conseguem se movimentar. Isso. E aí eu fui ganhando gosto por essa atividade, né? E fui me reconectando com o meu próprio corpo, né? Olhando de novo para os meus próprios ritmos, né? E daqui a pouquinho eu comecei a, claro, daí regulando também a minha alimentação, né? Que eu já tinha feito várias dietas, eu já sabia o caminho, né? E daqui a pouco eu comecei a correr, né? Inicialmente eu lembro muito bem que eu corria em um vão só, né? Eu caminhava um tanto e corria um vão, que era isso, né? E assim foi. E teve um momento em que isso foi ganhando cada vez mais sentido para mim, né? E eu tive um bom período da minha vida que eu corria, né? Me tornei uma maratonista e cheguei a correr uma maratona de 21 quilômetros, né? E completei a prova, né? Em menos de 2 horas, que era o meu objetivo. Então, quando a gente elege uma mudança na vida, né? A gente tem que eleger automaticamente o propósito muito claro, né? Como uma flecha. Eu quero isso para mim, né? E decretar para si mesmo, né? Decretar para si mesmo e colocar em lugares em que você vai ver isso, né? O espelho para mim foi fundamental, né? Então no início dói, quando a gente está obeso, dói se ver no espelho, né? O espelho ele gera um incômodo necessário. Né? Então eu não olhava muito para o espelho, passei a botar recadinhos para mim mesma no espelho, então me olhava e via, ó, faça isso, e botava recadinhos. Então isso para mim foi bem importante nessa fase, e a olhar assim com carinho para a alimentação, especificamente da alimentação, né? Hoje eu uso os princípios assim no meu trabalho, né, de uma ciência milenar chamada Ayurveda, né? E a Ayurveda, ela nos ensina que há 3 fases, né, na alimentação. A primeira é o ato de comer, né, 3 fases da nutrição. O ato de comer é a primeira fase, o mastigo bem o alimento, né? Então, toda pessoa que é um comedor compulsivo, como se diz, não mastiga bem os alimentos. Ele come muito rápido e engole tudo inteiro. Isso dificulta muito a digestão depois. Então, comer devagar, dar-se o tempo, daí vem o segundo aspecto que você falou, de desacelerar, né? Então, parar tudo o que se está fazendo para comer. Porque o ato de comer é um ato sagrado, é onde eu vou me conectar comigo mesma da forma mais profunda e também vou me conectar com o que está externo a mim. Eu vou me conectar com a natureza, porque os alimentos, eles não vêm das fábricas, eles vêm da natureza, eles podem passar por uma fábrica. E quanto menos eles passarem, né, por um processo industrial e menos embalagens eles tiverem, melhor será o alimento. Quanto mais cru, né, quanto mais vivo eu puder comer o alimento, melhor. Então, eu vou me dedicar para preparar esse alimento, eu vou descascar, eu vou picar, eu vou me conectar com as cores, com os cheiros, vou preparar meu prato de salada, que deve ter várias cores, né?
e vou já deixar a fruta também encaminhada, né? Então eu faço isso como se fosse um rito, né? E faço isso com calma. E vou me alimentar com calma, né? Essa é a primeira fase da nutrição. A segunda fase é a fase digestiva, né? Onde todas aquelas macromoléculas vão ser quebradas, onde vão ser extraídos, né? Aquilo que a gente chama de nutrientes, né? Então vão sair os aminoácidos, vão sair, né? Os açúcares, vão sair, né? As gorduras lipossolúveis, né? E assim, as vitaminas, minerais, e assim vai para a corrente sanguínea. É o segundo estágio. Nesse segundo estágio, né, o corpo ele põe foco nisso, né, na digestão, durante algumas horas, né? Então isso demanda um gasto de energia, né? Então nosso corpo gasta energia para quebrar esses alimentos também, né? E o terceiro estágio da nutrição é quando esses nutrientes eles inundaram já todos os meus tecidos e aquilo que eu me alimentei passa a ser apenas uma energia que vai virar pensamentos, né? Vai virar uma energia que vai mover meus músculos, né? Então, inclusive a nossa forma de pensar, ela é retroalimentada de acordo com o que eu comi, né? Então, assim cumpre-se um ciclo da nutrição. E eu posso fazer isso com consciência, né? E aí a consciência ela nos remete ao autoconhecimento. Ter consciência de si mesmo. Eu só saí dos 129 quilos quando eu passei a ter consciência de mim mesma, né? Então, desenvolver a consciência e trazer para si, né, um ato, né, meditativo, né? Isso é um outro ponto que eu gostaria assim, de deixar como um convite, né, para que as pessoas adentrassem a esse campo da meditação, que para mim foi fundamental, né? Porque existe algo além do conhecimento racional que o ser humano desenvolveu. E isso para mim foi uma grande virada de chave na minha vida, né? Veja bem, né? Eu sou uma cientista e eu estou falando aqui da meditação, estou falando aqui de outros conhecimentos não racionais, porque a lente da razão é só uma lente, um tipo de óculos que foi colocado no ser humano na Idade Média. Mas há um conhecimento anterior e há né, isso nunca parou. O mundo ele tem uma forma de se manifestar no sutil, que a lente racional não vê, ela é míope, né? Então, quando a gente entra num estado meditativo, a gente entra em contato com a própria consciência. E dentro da nossa consciência, quando a nossa mente fica quieta, o nosso campo se manifesta a partir do coração. E o coração é capaz, né, essa energia mais intuitiva, né, que o coração traz, é capaz de se conectar com essa grande consciência que é a consciência cósmica, né, que algumas pessoas poderiam chamar de Deus, né. O que é a consciência cósmica? É uma consciência universal, da qual todos os seres humanos e todas as plantas e todos os seres vivos fazem parte. Eu posso simplesmente me sentir pertencente a nível energético de algo que é muito maior. E a meditação, a prática meditativa, nos leva a isso, né? E uma pessoa que medita, ela ressignifica toda a sua vida, porque ela entra num outro estágio vivencial, uma outra maneira de se movimentar no mundo, né? A partir do sentir, né? A gente elencou, a partir da Idade Média, o pensar como sendo mais importante. Todo mundo foi construído em cima do pensar, mas o sentir é tão importante quanto o pensar. E todas as doenças, as patologias de saúde mental que as pessoas desenvolvem é porque elas não estão conseguindo sentir, né? E elas adoecem no pensar. Aí a gente entra no último ponto que eu tinha anotado aqui, que me impactou na tua fala, que foi justamente a forma de pensar. Você entende que, enquanto seres humanos, nós temos o poder de transformar a nossa vida a partir da nossa forma de olhar para ela e de pensar? Sentir? Sim, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Eu
já transitei em muitos lugares, né? E eu tenho uma busca, né, assim, pelo autoconhecimento a partir do etnoconhecimento, né? Que é esse conhecimento ancestral, né? Então, eu já tive, assim, a oportunidade de conviver tanto com povos amazônicos várias vezes, né? Tanto de ir até a floresta e estar com eles, né? E também de recebê-los na minha casa, né? De várias etnias diferentes. E de estar na Bolívia, né, de estar no Peru, né, com os povos das montanhas, né. Então, esses povos, eles têm uma sabedoria que é diferente de conhecimento. Conhecimento é o que está disponível, né, no mundo, nas redes, né. A gente acha que a gente constrói conhecimento. Não, a gente só acessa um conhecimento que já existiu e sempre existiu, que é a sabedoria. Né? O conhecimento é sempre só um fragmento da sabedoria que o ser humano é capaz de alcançar. A sabedoria, ela vem de um outro lugar, ela vem desse lugar do sentir. Né? Ela não é algo meramente racional. Né? Hoje nós estamos carentes de sabedoria. Nós estamos imersos no mundo do conhecimento e estamos burros, porque não sabemos mais sentir. Então, esse conhecimento, né, linear, né, organizado em rede, né, tudo isso numa iminência de uma situação, né, de colapso, né? Eu gosto de trazer isso, as pessoas às vezes se assustam, mas a gente já passou por várias situações ultimamente, né, que rapidamente tudo pode mudar, né? Se a gente ficar aí sem energia, sem rede, né, sem internet aí por uma semana, o mundo seria bem outro em questão de pouco tempo, porque a gente ia ter que se virar de outra maneira, né? Então, esse saber da prática, né, vem da sabedoria, né? Sabedoria significa saber do dia. É estar na presença, né? O estar na presença nos faz ler os códigos que estão ao nosso redor, nos faz conectar com essa energia que está em movimento ao nosso redor, ler os campos sutis, fazer a gente entender as pessoas, né? Além do que ela fala, ler o campo energético da pessoa, né? E isso abre novas possibilidades da gente se conhecer, da gente se aprofundar dentro de si mesmo, né? Um ser humano que se abre, né, para a sabedoria é um ser humano que consegue resolver as questões da vida, né? Principalmente fechar esse vazio existencial que hoje a maioria das pessoas sente, que o mundo não dá conta, né? Nem o mundo das mercadorias, nem esse mundo do conhecimento artificial dá conta do vazio existencial que as pessoas estão sentindo. E não há drogas, vejam que o quanto que isso acendeu, né? O mundo das drogas acendeu muito nos últimos tempos, é bem assustador, assim como o mundo dos medicamentos, o mundo dos alimentos, né, como formas compulsivas de compensar o vazio existencial, nada disso dá conta. E as pessoas morrem, né, e se matam buscando satisfazer esse vazio existencial com coisas externas. E isso nunca vai dar conta, porque isso vem de dentro, né? Isso vem do sentir a si mesmo, dessa conexão de sentir o pertencimento à terra, que é como os povos originários, os povos ancestrais aqui desse continente sempre fizeram, né? A maioria das pessoas aqui, né, assim, principalmente do Vale do Taquari, né, que é uma região colonizada assim, né, por pessoas europeias, né, como eu mesma, né, não se dá conta, né? Mas a gente tem uma certa miopia do conhecimento, dessa sabedoria ancestral aqui desse continente, né? Porque nós estamos aqui, nossos ancestrais chegaram aqui há 200 anos, né? Mas eu mesma já estive, né, aqui, viajando por esse continente, há lugares onde há registros, né, de presença humana há 8.000 anos, há 10.000 anos, né? Estive em Caral em 2022, né?
Caral é a segunda cidade mais antiga do mundo, né? Ela está datada em 5.400 anos. E ali há pirâmides, né? Que fica lá no litoral do Peru. Então, ali já havia uma orquestra com 47 instrumentos que estão além das notas musicais que a gente conhece hoje, né? Só para entender assim a profundidade da sabedoria que esses povos já tinham alcançado antes de chegarem aqui os espanhóis, os portugueses. Essa história não é contada. Isso, e depois os nossos ancestrais aqui de origem, né, italiana e alemã, né? Então, quando a gente fala assim, né, da sabedoria, é ir além, né, daquilo que está posto. E a prática meditativa pode nos ajudar muito nisso. E é bem simples, né? Eu já ensinei muito a meditação, inclusive para crianças, né? Essa seria a sua principal dica aí para a virada. Já agradecendo a tua participação, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e abrir aquele espaço para a tua mensagem final, para aquela dica, como você considera assim uma boa forma de passar este momento de virada, olhando também no contexto energético. Isso, estar na natureza é uma boa dica, né? E estar na natureza, assim, em um local, né, onde você pode estar na presença dos elementos, né, onde você sente, né, a presença da água, né, para ela lavar, né, a sua energia, para você poder ter um novo ciclo, né, lavar suas emoções, né, a água simboliza nossas emoções. Estar, né, em contato com a terra, andar a pé descalço, né, deixar a terra falar com a gente, né, deitar, né, num lugar, né, onde você possa estar assim numa floresta, em meia folhas, né, e sentir mesmo a natureza te abraçando, né, te sentir pertencente à terra novamente. Isso é muito poderoso, né, isso nos dá muita força. Sentir o vento, né, o vento simboliza, né, o mundo espiritual, né, as mensagens que vêm, né, desse plano cósmico assim, né, para que a gente escute, acolha, receba, assim, a partir da nossa respiração, que é o nosso sopro primordial da vida, né, e se conectar com o sol, né, o sol simboliza o fogo, né, não precisa se expor até ter uma queimadura solar, né, mas pegar o sol da manhã, o amanhecer, né, é um lindo momento do dia, né, que a maioria das pessoas às vezes não se conecta, e também apreciar o pôr do sol, né? E se nutrir está além de apenas comer, né? Se nutrir de boas emoções, de bons sentimentos, de alimentos, né? Da forma mais natural possível, né? E estar assim num momento mais quieto, né? A maioria das pessoas quer paz, né? Mas não faz a prática da paz, né? A prática da paz é se desligar de tudo, né? A gente não precisa estar o tempo todo falando com todo mundo para se sentir aceito. Quando a gente se sente aceito, é de dentro para fora. Eu não preciso ficar buscando relações todo tempo ou ficar respondendo a todo mundo todo tempo, né, para ser visto. Porque se eu me vejo, né, e me sinto, eu já estou conectado, né? Então eu posso me desligar das redes, né? Tire um tempo para si, desligue as telas, desligue as redes e vá para dentro. Fique em paz, né? A paz está disponível a qualquer minuto para todos os seres humanos, não importa onde estejam, né? Mas você precisa desenvolver a prática da paz. Tá? Não é um templo que você vai, ou as pessoas buscam a paz, né? Então elas vão num templo, elas vão. Não, pode ser no terreno da sua casa, né? Pode ser numa praça, né? Basta você estar em sintonia com você mesmo e conectado consigo de uma maneira profunda, né? Então você pode desenvolver essa prática e acesse a sua própria sabedoria interna, né? Se mova com mais consciência, né, no mundo, né? E por último, assim, convite, né? Eu tenho assim um trabalho, né, de atendimento a pessoas, né?
Eu atendo, né, aqui no bairro Languiru, né, vocês podem me visitar, né, no consultório perto do hospital, no prédio Um Profissional, também em Estrela, né, e também em Arroio do Meio, e lancei também recentemente um livro, né, em coautoria com meus professores, né, o nome do livro é Profissionais da Nova Saúde, né, então aqui são médicos, né, fisioterapeutas, terapeutas, biomédicos, enfermeiros, né, e são 28 pessoas de diferentes lugares do Brasil com os nossos professores, onde discutimos os novos pilares para a saúde, né. Está disponível no Amazon e nas plataformas aí de venda de livros, tá? Quem tiver interesse. Tá aí uma boa dica de leitura, já que muitos também colocam esta ideia no seu plano para o ano novo, ler mais. Isso, esse livro, todo ele foi escrito em primeira pessoa, então essas 28 pessoas contaram a sua história de vida, a sua história de mudança, né, e como hoje trazem para seus pacientes, a partir da sua própria prática, né, estratégias, né, formas de atender e ajudar outras pessoas. Muito obrigada, gratidão, Fábio. Miriam, Fabiane. Gratidão, Luciana, né, e desejo, assim, um feliz novo ciclo, né, para esse 2026, né, nós vamos ter um ano de energias bastante intensas, né, isso não é uma crendice ou um misticismo, né, apenas observar, né, o campo que se apresenta, né, já no final, nessa reta final, né, de 2025. Isso é positivo ou negativo? E entender, né, nós estamos num período de muita mudança, né, por isso que precisamos todos passar por isso, né, não há para onde fugir das mudanças, né, a gente precisa estar aberto a caminhar dentro desse fluxo, né, nós vamos ter muitas mudanças em 2026, né, a nível, assim, planetário, né, mudanças de estruturas, né, estamos numa desconstrução de paradigmas bem intensa, e isso ainda vai durar alguns anos, né, mas tudo está sendo regenerado. Essa é uma palavra também que eu convido a estudar, o que significa regeneração. Muito obrigada a esta Miriam Fabiane Dickel, que esteve comigo no último programa Mais Elas deste ano de 2025. Fica o nosso abraço e nos vemos no próximo ano, sempre aqui neste espaço com muitas reflexões, com muito conhecimento, construindo elos e conexões junto com você. Um forte abraço.